Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. E olha só, sextou com informações sobre renovação de contrato. É isso mesmo, torcedor vascaíno. O Gigante da Colina começa a se movimentar para estender contratos, de alguns jogadores que estão aí muito próximos, de infelizmente acabarem apenas meses. E quando eu falo meses, é porque o jogador, quando tem menos de 6 meses de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. E a gente vai falar bastante sobre a situação de dois jogadores importantíssimos do elenco. E claro, você que acordou triste hoje com a eliminação do Atlético Paranaense e do Flamengo, temos também informações sobre a partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e, claro, visando o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, no domingo, no Mineirão. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo que a gente vai falar bastante sobre o Vasco e de olho, nos próximos 2 jogos do Gigante da Colina, esse final de semana e no meio de semana que vem. Solta a vinheta. Situação contratual de Pablo Verratti e Léo Jardim meio que incomoda no Vasco porque os jogadores têm contrato até o final de 2025. Só que, infelizmente, até o meio de 2025, os jogadores podem assinar pré-contratos com outros clubes. A gente sabe da valorização do Pablo Verratti, diante de interesses do River Plate, no meio da temporada, tentando buscar ali a contratação do centroavante, jogador que hoje é altamente valorizado, apesar da sua idade, 35 para 36 anos de idade. O Pablo Verratti é um atleta hoje único no elenco do Vasco, onde o Vasco, diante de um cenário de prospectar reforços, não conseguiu trazer um jogador semelhante ao Pirata. E claro, o Vasco já se movimenta para a renovação de contrato com o jogador. A gente sabe que temos mais de 1 ano de contrato com o Pablo Verratti, jogador que renovou o contrato ali em fevereiro desse ano, mas o contrato do jogador vai até o final de 2025. Existe uma cláusula ali dentro do contrato do atleta em que, se caso o jogador jogue 60% ou mais das partidas do Vasco, um contrato de produção ali, um contrato que você tem ali que manter essa média, ele renova automaticamente até o final de 2026. Só que o plano do Vasco é diferente. O Gigante da Colina quer o Pirata até o final de 2027. E já começa a movimentação de conversas para possíveis renovações de contrato com o Pirata. O jogador que recebe cerca de 350 mil reais também teria uma boa valorização salarial. Isso porque hoje o Verratti é um dos pilares da equipe, é um dos jogadores que tem aí não só mais o respeito do torcedor vascaíno, mas também é um jogador que mais performa, um jogador que tem uma entrega e, claro, uma significação muito grande, é um jogador que tem, sim, um perfil muito importante para esse elenco e, claro, muito decisivo em inúmeros momentos, Diga-se de passagem, da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, em que o Pirata marcou e classificou o Vasco, porque o Atlético estava ganhando por 2-0 e o Verratti foi lá, fez o gol de cabeça, levando para as penalidades e não ficou de fora da última penalidade, Foi lá e garantiu o gol da classificação do Cruz Maltino. Então o Vasco, tendo essa análise interna em que o Pablo Verratti tem a sua importância, busca a renovação de contrato com o argentino até o final de 2027. Outra situação também contratual que preocupa no Gigante da Colina, e a gente sabe que teremos inúmeros clubes de olho nesse jogador, é a situação de Léo Jardim. O goleiro do Vasco, que também foi decisivo, falando da mesma penalidade contra o Atlético Paranaense, ele que fez a defesa ali também, que garantiu a classificação, vem sendo peça-chave dessa equipe, vem sendo aí um jogador que traz com muita confiança o respeito do torcedor e, claro, da comissão técnica. O Léo Jardim, titular absoluto, até então a gente não conseguiu ver o Kehler, muito parecido com o que aconteceu no ano passado. A gente não viu o Ivan, que hoje não pertence mais ao grupo, que foi para o Internacional, atuar com a camisa do Vasco
porque o Léo Jardim, depois que entrou no Campeonato Carioca, nunca mais saiu. O Ivan, na pré-temporada, né, fez um bom jogo contra o River Plate, fez defesas muito interessantes, mas parece que o Léo Jardim ali no Carioca começou, né, a conquistar o seu espaço e nunca mais largou. Desde então a gente tem várias e várias dúvidas, né, como atuam os goleiros reservas. A gente vê aí o Kehler, que até então, até hoje, a gente não sabe como o Kehler atua, né? E isso é algo impressionante. Mostra que o Léo Jardim tem um comprometimento, tem ali uma grande fase, né, de produção, produz muito, trabalha muito, entrega muito, e o Vasco já começa a observar, né, o Léo Jardim de uma forma um pouco diferente para uma possível renovação de contrato. Jogador esse que tem sim interesses, né, de fora do Brasil, principalmente da Europa, observando esse atleta. Então o Vasco, que tem contrato com o Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o final de 2025, a mesma situação do Pablo Verratti. Ano que vem, no mês de junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Então o Vasco já começa a se movimentar para tentar, né, renovar o contrato de Léo Jardim, que recebe aí cerca de 450 mil por mês. Claro, teremos uma valorização salarial, mas o Vasco busca esse contrato até o final de 2028. O Léo Jardim, que tem sim uma grande, vamos dizer assim, valorização nos últimos anos, jogador que foi convocado pela seleção brasileira nos últimos meses, né, apesar de não estar mais na lista, né, da equipe do Dorival Júnior, da seleção brasileira, ele teve uma passagem ali, pelo menos pela convocação, e isso faz com que o jogador tenha uma alta valorização. O Léo Jardim, que é muito decisivo para o Vasco, claro, tem seus erros, tem suas falhas, algo que precisa ser consertado? Sim, mas hoje se faz necessário nesse atual elenco e a gente precisa ser sincero. O Léo Jardim é um ativo e um ativo importante para o Vasco. Eu renovaria o seu contrato, lutaria para que isso aconteça. E o Vasco está lutando. Quero o jogador até o final de 2028. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. E vamos lá falar sobre o jogo desse final de semana contra o Cruzeiro, né? Matheus Candançan de São Paulo é o árbitro da partida. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro que se classificou aí na Copa Sul-Americana, e a gente observa, né, como que vai estar o Vasco dentro de campo e, claro, o Cruzeiro, que não sei se vai com força máxima ou não, a gente vai avaliar, mas que jogou ontem e se classificou mais uma vez na Copa e busca, obviamente, o título. Então, parece que o Cruzeiro vai buscar, né, a curto prazo essa situação. É bom para o Vasco? Na minha opinião, porque o Cruzeiro começa a pensar de forma alternativa. Mas a gente precisa também analisar que o Vasco pensa da mesma forma por conta da Copa do Brasil lá no meio de semana. Copa do Brasil essa que já temos também a arbitragem definida e também uma arbitragem de São Paulo. Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro que apita Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV. Então teremos arbitragem de São Paulo nos 2 jogos, lá em Minas Gerais também os 2 jogos, em BH, um no Mineirão, outro na Arena MRV. Torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Claro, peço para você deixar o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e vou deixar para você sempre, como sempre, no finalzinho do vídeo, o passo a passo para você, preste atenção, você ir para São Januário com tudo pago pelo canal. Fechou? Tamo junto? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas, segue aí o passo a passo, não perde nada, porque você vai para São Januário se despedir do Caldeirão antes da reforma. Valeu, um abraço. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você-no-caldeirão, o link tá aqui ó, na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa, alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você-no-caldeirão lá no Instagram, o link tá aqui ó, na biografia do @você-no-caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.